que comer, né? Inclusive eu vou bater meu texto aqui, que eu entrei para bater meu texto. E na verdade, eu tô dentro lá do YouTube do meu canal. Então, se você quiser entrar lá no meu canal, lá Fred A no YouTube, eu entrei para bater o texto. Mesmo porque a peça, eu vou dialogar com vocês diretamente. Mas eu vou bater o texto aqui. Bom, é um personagem que ele grava áudios. Ele grava áudios. Todo aniversário dele, inspirado num texto do Beckett. A minha peça chama Das Gravações de Teatro, do Jovem Crepe. Aí na primeira parte tem um camarim, que a gente vai conversar. Depois entra uma sequência que é uma abertura bananística. E aí depois ele escuta uma gravação, que é são gravações que eu tenho mesmo quando eu tinha 29 anos, em 2014. São gravações de camarins e áudios que eu gravei com o Pascoal da Conceição, de conversas e coisas sobre teatro. Então tem uma narrativa sobre isso, e aí eu vou fazer um filme ao vivo, né, aqui em casa mesmo, lá no fundo, no banheiro, é um filme e tal. E aí depois ele vem e grava, esse personagem grava. Então eu só vou bater o texto aqui. Eu tô batendo texto mesmo, porque eu tenho reunião mais tarde. E vocês sabem aqui no YouTube que eu gosto de, às vezes, pegar e eu boto as coisas pra transmitir, né? Que nem aquele pessoal que fica lá no Twitch jogando videogame umas 10 horas, ou fica fazendo código aberto, assim, tal, fica horas e horas. Eu sou tão fascinado por aquilo, porque a gente de teatro fica preocupado de hoje fazer umas coisas de meia hora, tá, uma coisa condensada, mas ao mesmo tempo a gente faz peça longa, peças de 7 horas, 27 horas, fica pensando, nossa, como é que eu vou ficar lá? Vou abrir um Twitch, vou ficar lá fazendo... Como eu ainda não abri meu Twitch, eu abri lá o meu YouTube e eu fico fazendo essas coisas. Às vezes eu abro até reunião louca. Então na terceira parte, aí ele vai gravar. Acabo de comer, lamento informar, 3 bananas. E com muito sacrifício eu me abstive da quarta. Mostra a banana. É o puro veneno pro homem na minha condição. Não, corta essa parte. Comemorou-se o evento lamentável, não mais como era de costume no bar, mas aqui, em silêncio ensurdecedor, nenhuma alma viva, só a companhia dos mortos. Bom, aqui, sentado, diante do computador, no isolamento, tentando fazer um balanço. É bom estar na minha toca, no aconchego dos meus trapos. Bom, para hoje, sobre o ano que passou, que eu fiz 35 agora, eu cheguei a rabiscar qualquer coisa no papel, no envelope. 35 anos, hoje, sólido como urna, como pau-guiné. 35 anos, sólido como uma rocha voadora. Apesar do meu velho ponto fraco, intelectualmente falando, eu agora tenho razões para me considerar no meu apogeu, ou muito perto dele. Tem uma luz nova aqui. Essa luz aqui, ó, nova, ela faz uma melhoria enorme aqui. Porque com toda essa escuridão me rodeando, com essa luz aqui eu me sinto menos solitário. De certo modo. Aí eu adoro levantar, dar uma voltinha. Depois eu gosto de voltar pra cá. Pra aqui. Pra mim mesmo. Crepe. HD 2014. Sapos coachando. Eu me pergunto,
O que ficou de tudo isso? E o sentido? Eu olho para a câmera, essa câmera e essa câmera, de um computador ou de um celular, que me transforma em digital, me leva até você, que talvez me olhe de verdade, esse ser virtual, aqui no olho virtual, com esse personagem solitário perdido no mar do teatro transmídia. Eu pergunto, sobre 2014, eu te pergunto, o que ficou de tudo isso? Tudo isso que a gente ouviu, a gente acabou de ouvir um áudio, né? Qual o sentido? O que resta são todas as coisas que eu acho que ainda valem a pena lutar. Que valem a pena, apesar deste barro aqui que ainda vai virar pó. Então eu fecho os olhos, eu tento imaginar coisas boas, mas eu vejo apenas os momentos em que tantos foram e estão sendo golpeados, assassinados, ludibriados, presos, esquecidos, contaminados. Em pouco tempo. Olha, faz um extraordinário silêncio essa noite. Mesmo aguçando os ouvidos, não se ouve um único suspiro. E aqui em cima tem uma velha senhora que sempre canta nessa hora, mas não essa noite. Não mais nesses tempos, em respeito aos que ficaram. Mas ela cantava canções do tempo do onça. Quando ela era pequena. Quando ela era pequena. Quer dizer que ela fala assim, quando ela era pequena. É difícil pensar ela como uma menina, apesar de tudo, é uma mulher maravilhosa. Uma pessoa do sertão, eu suponho. Será que eu cantarei quando eu tiver a idade dela? Se é que eu vou durar tanto assim? Sim, vou durar. Eu cantava quando era menino? Sim. Eu cheguei a cantar alguma vez? Nunca. Porque agora é a hora do canto dos soterrados, dos entrincheirados. 014 sapos. Bom, acabamos de ouvir Um Ano Longínquo, Passagens ao Acaso. Não. Eu acabei de conferir no livro e remonta a 6 ou 7 anos atrás, 2014. Naquela época, o Tataúma, né, meu filho tinha 1 ano, alguns não aceitavam a reeleição, de colocar alguma coisa de futebol, né? Estava acontecendo alguma coisa no futebol. E o país se preparava para esses tempos sombrios. Então, espiritualmente falando, anos subsequentes de profunda obscuridade, miséria moral, intelectual. E por isso ficou marcado hoje, né, quando eu ouvi, assim, ficou marcado em mim, que quando antes de entrar em cena o Pascoal falou para mim desse homem torturado nos anos da ditadura e comparou ao Galileu. E como Galileu aguentou o ferro, né? E eu acho que era uma premonição de odes e dessas odes e louvores que vieram acontecer depois, assim, que viria a acontecer. Inclusive eu tenho uma marca de bala de borracha na minha barriga da noite do golpe. Eu tenho aqui, ó, não sei se dá para vocês verem. Eu tenho uma marca aqui, né? Foi subindo a Consolação, enfim, a polícia toda parou porque eles cercaram lá em cima o pessoal que ia descer. Eu fiquei pra trás, me perdi da minha amiga. E aí eles viram que eu tava filmando e eu tenho filmado isso. O cara mirou e atirou em mim. Mas mesmo assim, mesmo isso, a dor que eu senti, ou essa marca, tá longe de ser maior que a dor das perdas, das lideranças indígenas, de futuros Tataumas são mortos por balas nos morros, né? Líderes políticos mortos, presos. Não dói mesmo, menos que qualquer violência, essa violência
preconceituosa, racista, homofóbica que se mantém e se intensifica como um vírus, expondo a sua ideologia machista, branca, niilista, platônica, apocalíptica. E de joelhos, né? E a peste de hoje, nossa peste, que será sempre lembrada, a peste do século XXI me bota e nos bota em xeque de novo com o corpo. Porque eu quero um corpo afetivo. E isso eu entendi lá atrás, nas águas de março, e eu não vou me esquecer quando de repente eu compreendi tudo. As coisas assim muito claras. Eu penso que isso é o mais importante hoje para gravar nessa noite. E talvez nada sobe na minha memória, ardente ou fria, para o milagre que é esse fogo que me acendeu. Que foi o seguinte, o que eu vi, que de repente eu vi, foi isso. Que a crença que guiou toda a minha vida, a saber, foi a libertação do amor terreno egoísta. Pro amor do escuro subterrâneo germinando a criação pro mundo, que virá. Achávamos que estávamos no auge do fascismo, da ignorância política, e de repente os nossos corpos foram impedidos por conta do vírus. E tudo pulou, cuspiu, jorrou como um vulcão. No isolamento, os anônimos esquecidos da sociedade sendo afundados no mar da imbecilidade, da deseducação. Mas tudo vira, tinha que virar e vira. Não era mais para mim a busca de um isolamento particular, egoísta, artístico, histórico do Samuel. Digo eu, personagem, me libertando do meu autor. Mas um acontecimento social, corpo social, que clama novo corpo. Social. O que no primeiro momento nos infertilizava, nos enchia de agrotóxico, e vem enchendo cada vez mais, né? Cada vez estão liberando mais agrotóxico. Esse momento precioso para os maníacos acabarem com a gente? Não. Tudo se confirmou quando, para além de ser ou não ser isso aqui, a arte que eu faço, o teatro que fazemos, começamos a usar isso aqui para falar como fazemos, o que fazemos, como somos experimentais, poéticos, práticos, já diria Oswald de Andrade. E são histórias, aventuras, tudo foi e está se confirmando nesse mar virtual, onde nas vagas se confundem postagens e selfies diários, haters, influencers, com os experimentos transmídias de vida e de vidas para fortalecer as lutas diárias, né? Contra a ignorância dentro dos órgãos públicos, fora dos órgãos públicos, no corpo. E o teatro é impelido, tem que ser impelido a entrar no século XXI, não para acabar com o teatro, que é impossível. É impossível, né? Mas para potencializar a vida. Jogar merda na terra. O teatro é a arte da assimilação, tudo joga, tudo devora. E mesmo navegando cegos, cada um no seu barco, nesse mar de oceano da atualidade, eu entendi. Em março. E tudo fez sentido. Faz e refaz o sentido de agora para diante. Para novos personagens perdidos. Na verdade, melhor. Para novos personagens ainda não descobertos na arqueologia do teatro, nesse cientificismo transmídia que remamos. Bom, passa da meia-noite. Eu nunca senti tamanho silêncio. A Terra podia ser desabitada. Não. Devia ser renovada. Não devia ser desabitada. Nada de novo normal. Uma nova relação, sim, com o ciclo da Terra, com os animais e plantas que somos nós. Aqui termina um drama da escuta, sozinho, com vocês. Escutar o ingravável, escutar o teatro.
projetar o teatro, encontro, todas as instâncias, criadoras, claro. Em breve, encontro, conexão aqui. Bom, aqui termino. Arquivo 2014, cassete. Não, 2020. HD. Olha, talvez os meus melhores anos já tenham passado. Quando ainda havia uma chance de felicidade, mas mesmo assim, eu não gostaria que retornassem. Porque hoje tem esse fogo dentro de mim de novo. Porque a questão de lá de trás não era o momento. Como eu falei lá atrás, no áudio. Bota o celular, para de usar com burrice. Liga o negócio e diz o que você diz pro mundo o que você está fazendo. Né? E a mesma coisa, é esse fogo que me pega e que eu não vou deixar morrer. Né? E nada melhor do que o fogo para queimar essa... Eu vou deixar o fogo tomar essas paredes todas, assim, até alastrar tudo, como poeta do Final da Morta, mas agora é uma chaminha no pé da montanha. Por isso que eu não queria nunca que os outros, o tempo de trás voltasse. Nunca. Que sejam outros, sejamos outros. Morre uma bananeira, nasce outra. Temos chão. Solo. Que esse povo chegue no fim da corda e descubra que não é nem metade do caminho. E é isso. Impulso de trás para diante. Eu vou aumentar esse fogo até a queimar. Eu já falei isso, né? Porque embaixo germina a arqueologia do teatro, do futuro, dos escafandristas. Sob as cinzas dançamos e aqui ainda a história está sendo feita por mim. Eu, personagem perdido no teatro. É isso. É isso. Meio doido, porque é um personagem... É sobre uma peça que é um cara que está ouvindo gravações de teatro. Então é quase contraditório, porque o teatro é ingravável. Então... esse jogo todo. E ao mesmo tempo que ele é um personagem, ele é também um personagem futuro que ainda não existe, que ainda está sendo feito. Né? E aí ele faz um balanço desse ano, que de uma certa forma, acho que por essa entidade passar pelo meu corpo, ele fala também do meu ponto de vista, de um lugar que eu tô, né? Então quando vocês falam, Zequinha, alguém poderia falar Pires Ferreira, não sei o quê, nessa peça ele já tá falando, não, nada disso, nada de novo normal, nada de TBT, nada de nostalgia. O que a gente tem que pegar do passado é o fogo, e que tá aqui hoje, né? Bom, essa é a terceira parte, mas vai chegar a peça, em breve chega. Eu só queria bater esse texto, que bom que vocês gostaram, que bom mesmo. Tô sendo dirigido pelo Rafa Abrão, da Santa Companhia, vejam os podcasts da Santa Companhia. Também estou trabalhando, nesse trabalho tem o Gabriel, que faz comigo o Voo sobre o Oceano. Em breve o nosso podcast vai sair, mas esse é um trecho do texto, a última parte, uma leitura aqui, que tem reunião mais tarde, da terceira e última parte da peça Transmídia, monodrama Transmídia, do Nietzsche, que se chama Das Gravações de Teatro do Jovem Crepe. Tá certo? Nada de novo normal. Então um grande beijo pra vocês. Só pra a gente... encerrar bem, já que o texto, como meu diretor pediu, tinha que ir pra cima, eu acho que foi, vou fazer uma despedida mais triste. Se é por falta de adeus, pode ir embora desde já. Se é por falta de adeus, não precisa mais ficar. Seus olhos vivem dizendo que você tem me querer esconder. A tarde parece que chora
precisa mentir, nem fingir, nem chorar. Não precisa dizer o que eu não devo escutar. Deixe meus olhos vazios, vazios de sonho, e dos olhos seus não é preciso ficar, nem querer enganar, só por falta de adeus. Se é por falta de adeus, pode ir embora desde já. Se é por falta de adeus, não precisa mais ficar. Seus olhos vivem dizendo que você teima em querer esconder. A tarde parece que chora, com pena de ver esse sonho morrer. Não precisa iludir, nem fingir, nem chorar. Não precisa dizer o que eu não devo escutar. Deixe meus olhos vazios, vazios de sonho, e dos olhos seus não é preciso ficar, nem querer enganar, só por falta de adeus. Bonitinho, né? Tô aprendendo. Até já!